Muito bem, amigos, vamos continuar com a mensagem sobre as testemunhas de Jesus. Você viu o quanto esse assunto é profundo? Por isso que eu disse no começo que eu não poderia mostrar esse assunto em um só vídeo. Não tem como. O assunto é muito extenso. E eu estou mostrando aqui apenas uma porcentagem do que aqui, mas ainda tem muito mais coisa para mostrar sobre as duas testemunhas. Mas uma coisa eu sei, que as testemunhas de Jesus, elas serão os remanescentes, aqueles que voltam, não aqueles que não voltam, tá certo? E eu voltei, porque eu quero ser um remanescente do final. Todos foram perseguidos lá quando fala 1260 anos de supremacia, lá eles vestidos de roupa de saco, foram aqueles que foram mortos, queimados na fogueira, jogados no Coliseu de Roma. Eles eram remanescentes, eles pregavam e ensinavam a Cristo. Veja que Paulo, ele perseguia o povo de Deus na terra, você sabe disso. Ele recebeu carta dos líderes para perseguir e prender. Quando ele ia no caminho de Damasco, ele recebeu a visita de Jesus e ele disse: quem é? Jesus disse: sou eu, Jesus, a quem você persegue. Porque você está matando os meus fiéis, está prendendo os meus fiéis. E ele ficou cego. Depois foi dito para ele entrar em Damasco e lá ele foi batizado por Ananias. Livro de Atos. Você vai no capítulo 22, verso 16. Ou 16, 22, às vezes eu troco esses dois versos. Para você ver lá. Parece que é Atos 16, 22, que está escrito lá que Ananias batizou Saulo e ele se tornou Paulo. Daí por diante passou agora a ensinar a doutrina de Cristo e a juntar com os discípulos de Jesus para ensinar a doutrina de Cristo, certo? Então, a doutrina de Cristo não é essa que está sendo ensinada dentro das religiões, não. Você pode ficar aí dentro o tempo que você querer até morrer lá. Isso é problema teu. Eu não vou. Eu não tenho esse poder de te tirar lá, porque quem tem que convencer é Jesus que morreu na cruz, o que ele fez por você, o amor que ele teve por você. Se isso não te convencer, nada vai te convencer na terra, tá certo? Ninguém vai poder te convencer se Jesus não te convencer, porque o testemunho de Jesus é esse que ele deu. Ele veio enviado do Pai e morreu na cruz do Calvário em meu lugar. Esse foi o testemunho. Quem tinha que morrer era eu. Sou eu que sou pecador, mas ele não pecou, ele não tinha pecado, mas ele inocente morreu no lugar como um cordeiro, morreu no lugar do pecador, tá certo? Aí se o pecador não reconhece que ele morreu, qual é o outro testemunho que você tem? Qual é o outro testemunho que você tem para você se converter? Para eu me converter? Qual é o outro testemunho que nós temos, a não ser o testemunho de Jesus, certo? E a Bíblia diz que o testemunho de Jesus é crer nas profecias. É o espírito de profecia, quer dizer, você crê naquilo que foi ensinado pelos profetas de Deus. Daniel, João de Apocalipse, lá na ilha de Patmos, escreveu o livro de Apocalipse. Quando jogaram ele lá, Domiciano levou ele lá para que ele morresse à míngua, desertado. Mas Jesus apareceu e mandou que ele escrevesse o livro de Apocalipse, que era o livro da revelação, agora para os últimos dias. Certo, meu amigo? Então, o meu celular está dizendo que a bateria está ficando fraca e com o celular a gente trabalha assim. Trabalha um pouco, tem que carregar de novo. Mas eu quero que você acompanhe comigo, voltando aqui para o livro de Apocalipse. Ainda no capítulo 11. Porque eu estou falando o assunto das duas testemunhas que não pode ser pregada e ensinada num só vídeo. Que não tem como, não há como. Mas você já está sabendo aí que o remanescente, com a Bíblia na mão, com a palavra. O remanescente é a palavra. Aquele que saiu das religiões, aquele que é dos enganos, e a palavra, para seguir a palavra da Bíblia. Movido, impulsionado, inspirado pelo Espírito de Deus, vai dar o testemunho que Deus requer de cada um de nós. Então seja um remanescente, saia dos enganos de adorar a Deus como se ele fosse três pessoas. Adore a Deus como ele sendo um único Deus. João 17:3. Está dizendo lá que Deus é único, certo? João 17:3 está dizendo que Deus é único, é um. Ele é um, incomparável. O Filho não é ele. O Filho de Deus é o Filho de Deus. É o enviado. Deus é aquele que o enviou.
Quando nós oramos a Deus em nome de Jesus, certo? Você já percebeu? Não adianta você pedir o Espírito Santo, certo? O Espírito Santo, eu quero te pedir para mudar a minha vida. Você tem que pedir a Deus, é Ele que envia o Espírito. O Espírito nasce nele. Confira na Bíblia. João 14, 26. João 15, 26. O Espírito advém de Deus. O Espírito advém dele, vem dele. O Espírito nasce nele. Vem para Jesus, o seu Filho. E Jesus nos dá esse Espírito. Esse poder para vencermos, para abandonar os erros, para largar a bebida, para largar as coisas do mundo e cantar hinos, louvar a Deus, estudar a Bíblia, orar, né? Largar a vida do mundo, abominar as coisas do mundo e voltar-se para Deus para se preparar para a salvação. Quem faz isso aí é o Espírito enviado por Deus. E esse Espírito está em Jesus. E Jesus tem um testemunho eficaz. Que você vê o que ele fez e ele me amou tanto, eu vou alargar essa minha vida para poder segui-lo. Certo? Então aqui fala sobre as duas testemunhas, o verso 5, que se alguém quiser fazer dano a elas, que vai sair fogo da boca delas e vai consumir. Porque está se referindo a dois homens também na terra, que são Moisés e Elias. Elias orou e não choveu, certo? Elias diante de Baal e de todo o povo. Elias derrotou todo o povo de Baal, lá no Monte Carmelo, uma testemunha de Jesus. Ele é a palavra, e o que ele fez ali foi pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus, certo? Moisés lá no Egito, falando para Faraó libertar o povo mandado por Deus, e ele não aceitava. 10 pragas, Moisés falou e aconteceu. Moisés, testemunha de Jesus, e a palavra, movido pelo Espírito, pelo poder de Deus. Testemunha de Jesus é isso. Não é dizer que Deus é uma coisa que ele não é, que a Bíblia não diz. Você caça na Bíblia, você não vai achar, certo? E aqui o verso 7 está dizendo, Apocalipse 11, quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade que figurativamente é chamada de Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Deixa eu explicar isso aqui, certo? Eles tiveram terminado o seu testemunho. Isso é momentos antes da volta de Jesus, certo? Esses remanescentes está sendo perseguido, está sendo hostilizado, está sendo rejeitado, certo? E por isso que diz que eles estão mortos. Momentos da vinda de Jesus, mas quando Jesus estiver quase para aparecer, vai novamente eles levantar para falar. É quando fala que o Espírito de Deus entra neles e coloca eles de pé. Eles vão, em meio a todas as trevas, eles vão levantar e testemunhar, porque vai ouvir uma voz dizendo, suba para cá. É o momento que Jesus vai salvar aqueles que confiaram nele. Tanto os que estão mortos quanto os que estão vivos serão transformados vivos, e junto com aqueles que ressuscitaram, vão subir para encontrar com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 e 1 Coríntios 15, 51 e 52. Olha lá e confira, certo? Então aqui fala, essa grande cidade, aqui no verso 8, os seus cadáveres ficarão expostos na principal rua da grande cidade, que figurativamente é chamada de Sodoma e Egito. Por quê? Porque o que é que existia lá em Sodoma e Gomorra? Era a promiscuidade, era o sodomismo. O que existia lá em Sodoma e Gomorra, que é proibido pela palavra de Deus, era o sexo, homem com homem. Lá em Sodoma e Gomorra era proibido pela palavra de Deus e é proibido hoje, certo? Então, os anjos vieram, mandaram por Deus, e destruir Sodoma e Gomorra e se hospedaram na casa de Ló. E Ló tinha 2 filhas virgens. E ele disse, eu ofereço as minhas 2 filhas virgens que nunca se deitou com homem nenhum, mas não toquem nesses homens. E eles estavam tão devassos que queriam invadir a casa para agredir os anjos, para abusar dos anjos. Os 2 anjos que estavam na casa de Ló, certo? E aí, os anjos estenderam as mãos e eles ficaram cegos, certo? O povo lá de Sodoma. Só que um detalhe interessante, meu amigo, é que lá naquele tempo lá, certo? Sodoma e Gomorra foi destruída por esses motivos. E hoje, isso está sendo legalizado. Essa prática
casamento. Esses casamentos hoje estão sendo legalizados. Romanos 1, verso 25, verso 23 a 25 está falando a respeito disso. Eu não sou contra ninguém e nem religião de ninguém, mas o que a Bíblia diz eu tenho que falar, meu irmão. Eu tenho que mostrar o que a Bíblia diz. Então, o mesmo motivo que foi destruído Sodoma hoje está sendo aceito, está sendo legalizado. E a Bíblia que era lá naquele tempo é a mesma de hoje. E quando se fala a grande cidade, Sodoma e Egito. Sodoma eu já citei. Eu quero citar agora Egito. O que é que o povo de Deus estava fazendo lá no Egito? Estava sendo oprimido. Foi levado para lá e ficou cativo de Faraó. Estava sendo escravizado. Então hoje, o povo de Deus hoje está dentro de um sistema criado pelo homem. E ele está sendo o quê? Escravizado e está sendo oprimido. Certo? Então, o povo de Deus está dentro do sistema, isso simbolizando aqui figurativamente Sodoma e Egito, aonde Jesus foi crucificado. Em qualquer parte que você procurar aqui do planeta Terra, está a autoridade romana, a autoridade de Roma, certo? Então por isso que está dizendo aqui, ó, foi crucificado seu Senhor. Aí, essas duas características, tanto de Sodoma, que eu disse aí agora, como do Egito, a opressão do Egito, o castigo, o povo com medo de sair. Se o povo se fala de sair das religiões, se o povo diz eu vou sair das igrejas, tem medo de ser expulso das igrejas, expulso, excomunga. Na igreja mãe excomunga, nas igrejas evangélicas eles expulsam, certo? Se você falar contra a doutrina do batismo, que é reconhecido pela igreja mãe, a igreja católica, certo, meu amigo? Então, presta atenção, isso eu estou te mostrando aqui. Eu estou abrindo mão da minha própria vida, porque perseguiu no passado, perseguirá agora no futuro. Não pense você que as coisas caminharão como elas estão aí hoje, não, meu amigo. Elas vão piorar ainda. Por quê? Porque o povo, ao invés de adorar a Deus no momento de crise, como nós estamos vivendo, estão adorando a homens através de um sistema. Saia dela, povo meu, diz a palavra de Deus. Você e eu, meu amigo, temos que adorar a nossa adoração verdadeira, em espírito e em verdade, mesmo que seja ao lado da nossa cama, mesmo que seja num cantinho da parede, mas adore a Deus em espírito e em verdade. E a verdade é Jesus. Saia desse negócio manipulado pelos homens e apague essa marca que você recebe no batismo, essa marca chamada marca da besta. Não é chip, não é coisa nenhuma. Você recebe quando você é batizado. Você recebe a marca de Cristo, a impressão de Cristo que morreu por você, confirmando que você é uma testemunha de Jesus, um remanescente no batismo. Você recebe o nome dele, se reveste dele. Gálatas 3, 27 e Romanos 6, verso 3. Ou você recebe a marca do substituto dele nas palavras, nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Porque são títulos, não são nomes. Jesus tem nome, o nome dele é Jesus, certo? O Filho tem nome, o nome dele é Jesus. Quem morreu na cruz foi Jesus, Jesus de Nazaré, o Filho unigênito de Deus, certo? Então aqui, meu amigo, os habitantes da terra, o verso 10, Apocalipse 11. Os habitantes da terra se alegrarão por causa dele e festejarão, enviando presente uns aos outros, pois esses dois profetas haviam, esses dois profetas, que dois profetas? A Bíblia e o remanescente, impelido, impulsionado pelo Espírito de Deus, certo? É assim que vão dar o testemunho que Deus quer. Eu e a Bíblia, impulsionado pelo Espírito de Deus, é chamado remanescente, certo? Então o povo que habita na terra se alegrarão. Por quê? Porque eu estou perturbando muita gente com essa mensagem. Muita gente não vai gostar, porque está dentro do sistema. Assim também, muitos não irão gostar. Então, quando chegar nos finais, eles vão se alegrar. Quando essas testemunhas de Jesus forem martirizadas, no final aí, que o anticristo se levantar por 3 anos e meio, certo? Para matar esses seguidores de Jesus, o que é que vai acontecer? O povo da terra vai se alegrar, porque não serão mais incomodados. Ao verso 11, mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé. E um grande terror tomou conta daqueles que viram.
Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhe disse, subam para cá. E eles subiram para os céus, numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto e os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória a Deus. Isso aqui está dentro do segundo ai. Então, meu amigo, falta no terceiro ai é só glorificar o nome de Deus, porque já é a vinda de Jesus. Eu espero ter contribuído com a sua fé, mostrando a verdade como a Bíblia mostra. Isso aqui é profecia, tá certo, meu amigo? Então, eu tenho tentado mostrar, mas o assunto é muito profundo. Se deixei alguma coisa a desejar, me perdoe. Não estou aqui querendo acusar a religião de ninguém, mas estou apenas mostrando o que a Bíblia me diz, me mostra, o que Deus me mostra através das Escrituras. E você se prepara, porque Jesus, ele pode aparecer. A Bíblia diz no livro de Lucas, certo? Que irão dizer, ele aqui ou ele está ali. Não acrediteis, porque o Filho do Homem irá aparecer quando menos esperar. No meio de toda a tribulação, o povo está numa tribulação tremenda, esquece que Deus vai enviar o seu Filho para salvar a humanidade e abra teu olho, se prepara, porque Jesus, ele vai aparecer a qualquer momento. É o meu desejo e minha oração. Por isso eu encerro aqui esse assunto de Apocalipse 11, falando das duas testemunhas. Mostrei para você que é o servo de Deus, o remanescente, com a Bíblia na mão, a verdade, a palavra, impelido, movido pelo Espírito Santo. Porque ele voltou, ele viu que estava errado e voltou do zelo para se purificar, para se limpar, para se alvejar com a verdade. Né? Porque o sacrifício de Jesus foi feito na cruz. Mas à medida que você lê a Bíblia te limpa, a palavra te limpa, ela te purifica. O sangue de Jesus te purifica e a palavra te limpa. Ela é água que lava. Ela diz, eu sou lâmpada para os teus pés, eu sou luz para os teus caminhos. Então, ande na luz. Salmo 119, verso 105. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Que Deus ilumine a sua vida, meu amigo. Prepara e esteja com a impressão no batismo de Jesus. Não do substituto de Cristo na terra, que é um homem que vai morrer também, como eu e você. Fica com Deus, um abraço em nome de Jesus, amém.